Boa noite a todos novamente, sejam todas muito bem-vindas. A Maria Vitória está entrando aqui também. Oi, Maria Vitória, boa noite. Nós já vamos começar, até por respeito a quem entrou no horário, né? Eu sei que algumas pessoas têm alguns imprevistos, não conseguem, mas a gente vai começar. Vou projetar aqui os slides. Esses slides que eu vou colocar, eles já foram postados lá na rota de aprendizagem, tá? Aí, se vocês puderem, a gente pede que todos leiam o material e não entrem na plataforma somente uma vez, faça as atividades e sai. Sempre entre, porque uma vez que você entrar, você não consegue ler todo o conteúdo que tem lá. E o conteúdo que está lá é para vocês lerem, tá? Porque só a aula a gente vai aprender muito pouco. Então, vocês têm que ler o conteúdo e, às vezes, até fazer mais pesquisas de outros materiais também para estar aprendendo mais, né? O nosso objetivo aqui é que vocês aprendam. E só vai aprender se ler, se fazer as atividades, se ler. Porque só para fazer as atividades, talvez a leitura seja um pouquinho, né? Mas para aprender, a gente precisa de estudar muito, né? De ler uma vez, ler duas vezes, às vezes três vezes. A gente sabe que todos vocês aí têm os afazeres, né? Tem os trabalhos, tem a escola, às vezes alguns já têm até filhos, mas a partir do momento que a gente entra no curso, quer dizer que a gente também vai fazer um curso com qualidade, né? E a gente produz o material aqui, faz pesquisa para ver qual material que vai ser mais importante para vocês lerem, para vocês entenderem, porque a gente pensa que vocês vão ler o material, né? Vão aprender por meio desse material e por meio de outros. Na aula, nesse tópico, eu dei uma atividade que era para fazer uma pesquisa, né? Não sei se todos vocês que estão aqui já fizeram essa pesquisa. Essa pesquisa para vocês lerem o conteúdo que está lá naquele link que vocês vão colocar na plataforma, tá? Como atividade. Não é só vocês ir lá pegar o nome do que foi solicitado e colocar o link, não. Tá? Porque depois a Roberta e eu vamos ler aqueles links que vocês colocaram lá para ver se realmente é o que foi pedido, né? Para dar a nota para vocês, tá bom? Então, foi uma atividade bem simples, bem fácil, mas vocês têm que ler o conteúdo que está no link que vocês estão colocando lá, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a legislação educacional, a Constituição da República do Brasil, de 1988. Vamos falar um pouquinho da Lei de Diretrizes e Bases, que é a da número 9394 de 96, e falar um pouquinho também do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que são os documentos, né, que falam sobre educação. A LDB, que tem mais capítulos que falam sobre educação. Aliás, ela só fala sobre educação. Essa talvez seja a mais importante. Mas a Constituição da República do Brasil também traz lá vários artigos que falam sobre educação, que é de extrema importância, e muitos artigos da LDB foram baseados na Constituição Federal, tá? Então, tudo é importante. E o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, que acho que todos vocês conhecem também, traz lá algo muito importante sobre a educação e que deve ser seguido. E por que a gente que trabalha na secretaria de uma escola precisa saber, precisa conhecer sobre Constituição Federal, sobre LDB, sobre o ECA? É porque tudo isso é usado na escola, né? Toda a LDB é usada na escola, alguns artigos da Constituição Federal usados na escola, e o ECA também traz alguns artigos que são usados na escola. São coisas, são leituras que são de extrema necessidade que uma pessoa que trabalha como auxiliar de secretaria escolar, ou como secretário escolar, ou como professor, tem que saber. A gente não está dizendo que vocês precisam estar decorando todo esse material,
né? Lógico que ninguém sabe tudo que está na Constituição, ninguém sabe tudo que está na LDB, não, nem tampouco o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a não ser que você trabalhe somente com aquilo. Lógico que um conselheiro tutelar tem que saber o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e às vezes ele sabe até de qual que está lá, né? Quem trabalha também com a LDB, que trabalha só com isso, também sabe muita coisa, mas nós que estamos desenvolvendo um certo trabalho, que precisamos desses documentos, a gente não precisa decorar todos os documentos, mas a gente precisa ter uma noção do que está escrito nesses documentos. E, às vezes, a gente usa esses documentos na escola, a gente pega para leitura, né? Às vezes eu não sei o que está lá em determinado capítulo, em determinado artigo, né, o que diz o inciso, mas eu posso pegar esses documentos, dar uma folheada, né, dar uma conferida. Mas eu preciso ter uma noção do que se trata esses documentos. Bom, trouxe aqui a capa da Constituição Federal. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, ou na televisão, ou mesmo em alguma escola, na secretaria de uma escola, na biblioteca, né, em algum filme, algum vídeo. Acho que todos nós já vimos essa imagem da Constituição Federal, né? Tem alguém que nunca viu essa imagem da capa da Constituição Federal? Todos vocês já viram? Sim, eu já vi. Já viu, muito bem. Já chegou a folhear esse documento? Não, ainda não. Só cheguei a ver a capa, não cheguei a folhear ainda não, mas eu vou procurar folhear ele. Muito bem, Onés, é isso mesmo. Se a gente não tinha curiosidade de ver, né, e até para conhecimento nosso, né, conhecimento próprio, a gente precisa de saber do que se trata esses documentos, né? Tem muita coisa que a gente deixa, às vezes, de correr atrás dos nossos direitos porque a gente não conhece os documentos. Beleza, então, quem não conheceu, quem nunca folheou, pega, dá uma olhada, na biblioteca da escola de vocês, com certeza tem esse documento. Tá, olha, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1888, lá no artigo 205, diz o seguinte, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha só, que interessante esse artigo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a Constituição Federal, tá? Ela é dividida, esse livro que vocês viram aí, que eu trouxe a foto, ela é dividida em capítulos, e no terceiro capítulo, nós temos a seção dedicada aos termos da educação, cultura e desporto. E no artigo 205, que esse slide aí trouxe para vocês, ela explicita que a educação, né, um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o mercado de trabalho, né, para o trabalho. E o artigo ele tem o objetivo de guiar a sociedade, o Estado, acerca dos deveres e do papel de cada um com relação à educação. Não é só eu, né, como mãe, levar o meu filho matricular na escola. Eu também tenho que fazer com que o meu filho faça as atividades dadas na escola, eduque o meu filho para que ele frequente a escola, né? Os pais também têm a sua obrigação. Todas as crianças, né, elas devem ser matriculadas, mas os pais também devem, a família, né, deve acompanhar, e a sociedade deve colaborar para que essa criança frequente a escola, para que essa criança aprenda, né, e tenha essa qualificação para o trabalho. Ainda destaca que o incentivo deve advir da família, da sociedade em geral, né, todos são responsáveis, né, sendo a obrigação do Estado fornecer os insumos necessários para que todos tenham acesso ao ensino de qualidade e qualificação profissional. A escola, gente, ela está aí para todas, né? A lei diz que é obrigação, né, do Estado e dever da família. E a escola, ela tem os insumos, né? Enviado para as escolas os insumos, o material, para que a criança
para que as pessoas tenham condição de aprender, de frequentar a escola, tem o lanche, né? Tem os professores que são oferecidas qualificações para que esses professores estejam sempre aprendendo mais para poder oferecer uma educação de qualidade. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no artigo 205, aqui está repetindo, né, que ela tem esse direito, fala que é direito de todos e dever do Estado e da família, para estar oferecendo essa educação de qualidade para as crianças, para as pessoas que querem estudar, não só crianças. Logo à frente a gente vai ver também que jovens e adultos que não estudaram no tempo propício também têm as escolas devem ofertar educação para essas pessoas. No artigo 206, só um pouquinho que tem alguém querendo entrar. A Auxileia que levantou a mão. Pode falar, Auxileia. Quer participar? Sobre esse ponto aí, né, que fala que a educação é dever do Estado. Quando eu estava cursando Educação do Campo, esse era o lema do curso, né? Educação do Campo, direito nosso, dever do Estado. Então, assim, eles falavam muito sobre isso, os professores nos ensinou, em relação a que o campo é bem mais difícil de ter acesso à escola, né? As pessoas que vivem no campo é mais difícil o acesso. São pessoas que têm aquela estrada de chão, né? E quando chove é muito difícil o acesso à lama. Às vezes o ônibus escolar não vai até lá, então às vezes o aluno tem que ir em uma outra roupa para poder chegar na escola e trocar, porque a roupa fica muito suja. A distância tem que passar por uma N dificuldades. Então, assim, esse realmente é o dever do Estado, né? Fazer com que os alunos, com que as pessoas, os jovens, os adolescentes, tenham acesso a essa educação de qualidade, né? Uhum. Muito bem, obrigado pela sua participação, Célia. E a gente sabe, como você disse, que as pessoas os trabalhadores do campo, né, eles têm mais dificuldade para ir para a escola, né? Passa os ônibus, como você disse, às vezes ônibus cheios, a gente vê reportagens sempre de ônibus sucateados, transportando as crianças para a escola, né? E no tempo de chuva, principalmente aí no Tocantins, que quando começa a chover, chove muito, então às vezes as crianças chegam, até que elas chegam no ponto de ônibus, elas já andaram muito tempo, né? Tem criança que anda meia hora, 40 minutos para chegar no ponto do ônibus, para pegar esse ônibus, para andar mais um tempo ainda para chegar na escola. Então as dificuldades são muitas. Quando a Constituição fala que é direito de todos, né, e dever da família, mas esse direito, será que vocês acham que esse direito deveria ser assim? É direito, né? Tá levando, mas está levando com qualidade? Né? Fica só uma pergunta aí para vocês pensarem, tá? Porque às vezes a gente acha, porque eu estudar em um bairro que tem uma escola próximo da minha casa, talvez eu estou tendo mais qualidade do que o outro, né? Pode falar, Auxileia. Não, tá, tudo bem. Tá. E no artigo 206, diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para acesso e permanência na escola. E aí, Auxileia, você acha que essas pessoas que vieram lá do campo, que andaram para a casa, que já chegam na escola, às vezes, com fome, né? Porque às vezes levantou 5 horas da manhã para chegar na escola às 7. Né? Será que elas estão tendo mesmo essa igualdade de condição para o acesso e permanência na escola? Por que será que as pessoas evadem tanto, né? Principalmente o jovem? Assim, eu tive 4 anos de convivência com pessoas que realmente passavam por essa realidade, os cocalinos, os ribeirinhos, os quilombos, eu tive a oportunidade de estudar com eles, e são pessoas assim que relatavam que teve muita dificuldade mesmo em relação à fome, ao cansaço, que já chegava na escola cansado. Então, assim, para não desistir de forma nenhuma, eles procuravam ter um apoio em algum professor, né? Que até colocando aqui a questão lá dos 3 principais princípios, né?
da educação, eu até coloquei essa questão da valorização do professor, porque neste caso, quando o aluno ele tem essa experiência de vida assim, escolar, dessa dificuldade toda, o professor ele é fundamental, né? Sim. Para fazer a permanência do aluno na escola, porque ele precisa daquele apoio. Porque sem O apoio- contar que, às vezes, esse aluno, ele tem essa dificuldade toda para chegar na escola, mas tem os problemas de casa também, né? A realidade de casa. Como que é a realidade desse aluno em casa? Isso mesmo, Então, isso precisa do é apoio um do conjunto professor, né, para ele se apegar, e precisa também do apoio da família, né, porque tem da pais que família, não dão muita importância, mas a gente vai ver que, das obrigações da família também, né, da quanto, família. Então, assim, a gente vê que é um conjunto de coisas que acarretam para que esse aluno, às vezes, nem consiga absorver todo o conteúdo que é construído ali durante aquele momento de aprendizagem, né? Então, Uhum, assim, é uma coisa, uma realidade, assim, que se a gente for pensar, é muito difícil. Existem alunos que eles preferem estar na escola, alguns só por estar, pela realidade que tem em casa, e outros porque realmente eles querem ter um futuro melhor, né? Não que esses outros não queiram, mas a gente vê que a conjuntura familiar, às vezes, ela faz com que o aluno, ele ele percorra caminhos diferentes, né? Então, por sim, isso é que a escola, o Estado, ele tem sim o dever de apoiar, de amparar, de cuidar dos alunos e valorizar esse professor, o professor, para que ele possa, sim, se dedicar e doar-se cada vez mais para essa profissão, que é uma das principais, né? É a principal. sim. Roberta, levantou a mãozinha. Então, eu queria dizer que eu achei assim excelente esse comentário que a Auxileia fez, porque realmente a gente está falando de igualdade de condições, né? Então, assim, o princípio da igualdade diz que todo mundo tem direito, né? Todo mundo pode chegar e acessar a escola. Mas tem um princípio que a gente usa muito na área da saúde, que é da equidade, né? Que é o quê? Uhum, Você tratar diferente as pessoas que precisam de condições diferentes. Então, você tem que tratar diferente os diferentes. Ou seja, quem está no campo não pode ter o mesmo tratamento, a gente não pode pensar exatamente na mesma estratégia, né, do que quem mora na cidade, né? Sabe que realmente é diferente. Se a gente pensar, então, alguém que mora no campo, que tem alguma deficiência, né? Imagina um deficiente físico que mora no campo para acessar. Então, assim, eu acho que esse princípio da equidade ele se aplica muito, né? Tratar os diferentes de forma diferente. Então, é mais ou menos a mesma discussão que a gente tem na saúde. Por que a gente não consegue médico para a zona rural? Né? Porque as pessoas não querem ir para lá, você não consegue fixar médico lá, os salários são ruins, as condições de trabalho são ruins, e com os professores as mesmas coisas. Então, a gente tem que pensar estratégias sempre relacionadas à realidade de cada local. Por isso que é importante, quando a gente fala de uma gestão participativa, da população estar participando, de todo mundo que está envolvido estar participando, porque senão a gente pensa em estratégia que não tem nada a ver, né? Pensar na população ribeirinha, como que a gente vai fazer? Eu estava fazendo um trabalho no Pará, vou falar rapidinho, um trabalho no Pará relacionado à saúde, e aí, os gestores do Pará, eles colocaram assim, gente, sem brincadeira, um corredor, imagina assim, uma rua imensa de ambulância, né? Porque eles falaram que o problema as pessoas não estavam tendo acesso. Só que no Pará, a população vai a maioria de barco, muito longe, né? as populações ribeirinhas, ou seja, quem está em Brasília não consegue definir o que é melhor para o Pará. Tinha que ter chamado o Pará para discutir, né? Então, vamos fazer o quê? Unidade de saúde fluvial, né? Vamos até aquela população. Então, só isso que eu queria chamar um pouco da atenção, porque é fundamental isso que a Auxileia está falando. A gente não pode Uhum. pensar estratégias iguais para lugares diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, né? Isso é um papel importantíssimo do gestor, né? De todo mundo que está envolvido na gestão, tá? Então, parabéns, Auxileia, achei super relevante seu comentário. Obrigada a vocês. Olha, no parágrafo 2 diz o seguinte: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Cada um aprende num tempo diferente, né? Você tem que ter essa liberdade. E o professor é fundamental em todos esses momentos, não só para o aluno do campo, né? Mas para todos. Todas as pessoas chegam com ideias diferentes, têm a modo de aprender diferente, passam por dificuldades diferentes, né? Cada um chega com um problema lá da família. Né? E não é a hora que o professor vai ensinar determinado conteúdo que o aluno tem que aprender, né? Todos os alunos têm o seu tempo.
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O quinto aqui diz da valorização dos profissionais da educação escolar. Ainda bem que é Auxileia, né? Lembra disso aí para os professores, né? Essa valorização dos profissionais, né, Auxileia? E isso já é previsto lá na Constituição Federal, né? Lá as leis já falam disso. E agora o que parece que os governantes estão acordando para isso, né? Talvez porque as pessoas estão correndo mais atrás dos seus direitos, né? As pessoas estão indo atrás, estão conhecendo, estão tendo acesso às informações, então todo mundo vai atrás. Então, vai chegar um ponto que a gente vai ter que ter todos os direitos, né? E todos os direitos garantidos vão ter que funcionar, né? De um jeito ou de outro. Gestão democrática do ensino público da forma da lei, garantia do padrão de qualidade, tem que ter qualidade, né? Porque às vezes tem umas escolas, não tem ônibus para levar as crianças, né? E às vezes fazem as escolas lá na zona rural. Mas aquela escola que está lá na zona rural, o professor, ele trabalha com turmas multisseriadas, né? Tem aluno lá do primeiro ano, da educação infantil, do 9º ano, né? E às vezes nem todos aprendem no tempo correto, o professor não consegue trabalhar com essa turma toda. E as pessoas que são menos qualificadas, que às vezes vão trabalhar nessas escolas da zona rural, dessas escolas lá nos interiores, né, as escolas mais longínquas. Piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos da lei federal, acréscimo feito pelo EC número 53, o parágrafo único. Sempre tem algumas modificações, né, sempre para melhorar, né, as leis que foram feitas. Olha, e a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Às vezes as pessoas, né, os trabalhadores da educação básica, agora que eles estão tendo um salário digno, né? Talvez, né? Algumas pessoas ainda consideram que esse salário que os professores recebem ainda não é adequado. Lógico, porque custa muito para você formar e ser professor, aí quando você forma, você ainda ganha pouco e você trabalha muito, né? O professor que realmente se dedica e se preocupa com seu aluno, que tem que conhecer todos os alunos, que tem que, às vezes, ir atrás da família, tem que conhecer mesmo, como diz Paulo Freire, conhecer cada um, a realidade de cada um, é muito custoso, né? E, às vezes, tem professor que gasta do seu próprio salário para arcar com alguns gastos, para ele, por exemplo, para ele ir na casa do aluno, né? Porque a escola fala que você tem que conhecer o seu aluno, tem que buscar seu aluno, a lei fala, mas aí você tem um carro à disposição também para você ir para o professor, né? Eu estou dizendo o professor, para o professor ir em cada casa e conhecer e ver o que está acontecendo, que aquele aluno não está tendo um certo desempenho que era esperado para que ele tivesse em determinada idade. Ainda falta muita coisa, a gente já conquistou muito, né? O salário do professor, ultimamente, não está tão ruim, né? Já foi mais defasado, mas ainda tem muito o que conquistar. No artigo 207, diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, né? O dinheiro vai para as escolas, para as universidades, aqui está falando de universidade pública, tá? Vai para as universidades e lá o gestor tem essa autonomia financeira e patrimonial, né? Para ver onde que vai aplicar esses recursos que vêm da melhor forma, da melhor qualidade. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Toda universidade tem que trabalhar nesse tripé, né? Que é pesquisa, ensino e extensão. Tem que trabalhar com as suas disciplinas, né? Com os conteúdos, com conteúdo programático que tem lá nos seus projetos. Tem que trabalhar a pesquisa,
né? Tem que ter os professores que trabalham pesquisa, ter os professores que trabalham com os alunos desenvolvendo pesquisa, né? PIBIC, PIVIC, PIBIX, que é da extensão, e tem que atender a comunidade também. E no parágrafo 1º diz que é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei, né? Tudo tem uma determinação dentro da lei. E no parágrafo 2º, o disposto deste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Isso aqui é da Constituição Federal, tá? Já no artigo 208, diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ele não tiver acesso na idade própria, que é o caso aqui do EJA, né? Alfabetização de jovens e adultos. Então, todas as pessoas têm que ser matriculadas na escola. A gente ainda tem no Brasil cerca de 12 milhões de analfabetas. Né? Já pensou, gente? 12 milhões de pessoas ainda não sabem ler, não sabem escrever. Né? Tem aí uma norma que era para acabar, que era para erradicar esse analfabetismo até meados de 2024, mas isto a gente não vai conseguir, né? Vai ter que fazer uma alteração aí para ver se consegue, mas a gente ainda tem esse monte de pessoas analfabetas no Brasil. É triste, né? No 2 aqui diz progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? A pessoa, ela ingressa na educação infantil, depois vai para o ensino médio, ou para o ensino fundamental, e depois vai para o ensino médio. São as 3 etapas da educação básica. Isso aqui o Estado, né, tem que oferecer isso aqui para todas as pessoas, tá? E a partir de 4 anos, a criança ela deve ser matriculada na escola. Tá? Se você tem um filho e você não matriculou essa criança na idade, a partir de 4 anos de idade, você pode pagar, inclusive, uma multa que chega até 2 salários mínimos e pode ter sanções, né, como até prisão, sabia? Se os pais não matriculam os seus filhos a partir de 4 anos de idade, ele pode sofrer penalidades na lei, de acordo, né, com a lei. Então, é muito sério. Então, diz que a gente tem tudo garantido na lei, mas a família também tem essas obrigações, né? Tem que matricular a criança. E se ela fez 4 anos, a partir de janeiro, fevereiro, março, até final de março, ela já deve ser matriculada, tá? A creche, ela não é obrigatória, mas a partir de 4 anos, os pais têm que matricular os seus filhos. Se ela não matricular, vai o conselho tutelar na sua casa, tem um monte de sanções que ela vai ser penalizada por causa disso. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Teve não sei se vocês viram, ou se vocês lembram, teve até um deputado falando que o deficiente ele não deveria estar na sala de aula junto com as pessoas ditas normais, né? Isso deu conversa até, porque a lei diz que todas as pessoas, elas devem ser matriculadas e devem estar na escola. E aí, ele achava que o deficiente, ele atrapalhava os outros a aprenderem. Vejam só, onde é que está a inclusão, né? A gente trabalha hoje com a inclusão. O deficiente deve estar dentro da sala de aula junto com as outras crianças e aprendendo também junto com as crianças, né? Só que cada um no seu tempo. Aí vem o que a Auxilé falou do professor, né? Assim como para atender a pessoa que veio do campo, ele também tem que ter essa maneira diferente aí de atender uma pessoa que tem deficiência. E tem os professores que são específicos para estar na sala de aula, tem uma sala lá, um outro espaço também que ele fica para ajudar essas crianças, nessas pessoas que têm deficiência. Mas a criança fica na sala de aula junto com os outros, aprendendo também o mesmo conteúdo que os outros estão aprendendo. E a educação infantil, em creches e pré-escola, a criança já tem 5 anos de idade,
E isso aqui também está na redação EC de número 53. Tá, eu vou passar já para a Constituição, para a LDB, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui na Constituição Federal, lembrando que esses slides foram postados lá também na rota de aprendizagem, que eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Todos vocês, todos os cursistas, devem entrar na plataforma e estar verificando o material que foi postado. Aí eu perguntei se vocês conheciam, né? Só o Oséias respondeu que sobre a Constituição Federal. E agora eu pergunto, vocês conhecem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Alguém já viu uma LDB? Alguém já folheou? Alguém já teve a curiosidade? Você, Auxileia, já... Auxileia diz que sim, muito bem. Quem mais? Já viu algum LDB? Tem elas com diversas capas, né? Tem umas atualizadas, mas nas bibliotecas, o Maciel também disse que sim, nas bibliotecas de escola, Maria Vitória também disse que sim, nas bibliotecas geralmente tem a LDB, tá? E na secretaria também, tá? Se vocês forem trabalhar na secretaria, eu sugiro que vocês arranjem lá uma LDB, uma Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ficar lá na secretaria, para vocês poderem folhear o tempo todo, tá mostrando para alguns pais, né, que perguntarem, que questionarem alguma coisa. Vocês mostram o que está escrito na lei. Que bom. Tem muita gente que conhece aqui a LDB, né? A Arlete diz que não. Nunca teve curiosidade, Arlete? Já ouviu falar em LDB? Já ouviu falar ou nunca tinha ouvido falar em LDB? Já ouviu, né? Inclusive, eu postei também uma LDB para vocês na rota de aprendizagem. Olha, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, a gente precisa destacar, né, que o Brasil teve outras leis de diretrizes e bases da educação. Né, de 1961 a 1996, a organização e a estrutura da educação escolar do Brasil foram redigidas pela Lei número 4024, de 1961, que foi a primeira LDB, número 5540, de 1968, aí reformou o ensino superior. Depois, a número 5692, de 1971, que reformou o ensino de primeiro a segundo graus, e 7044, de 1982, modificações do ensino profissional do segundo grau. Então, a LDB, ela traz especificações para o ensino de todas as maneiras, tá? De educação profissional, de educação à distância, de educação de jovens e adultos, de educação de crianças, sobre a educação básica, sobre a educação superior. Então, na LDB, a gente vai encontrar tudo que a gente precisa saber sobre educação. E quem trabalha numa secretaria de uma escola deve saber tudo sobre educação, né? Mesmo se você não sabe de qual, você tem que ter o acesso para você fazer a pesquisa ali na hora da sua necessidade. Os princípios que regem a educação brasileira estão dispostos no texto da Constituição Federal, né, como eu li lá para vocês, no artigo 206, e também no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. Entretanto, a LDB traz nesses artigos 2 novos princípios que já estão previstos na Constituição Federal. Vejam só. São eles, olha, no inciso 10, fala da valorização da experiência extracurricular. Tem gente que já chega na escola sabendo muita coisa, não é? Vocês conhecem alguém assim? Teve um irmão que já sabe alguma coisa quando chega na escola? Alguém que já chegou lá sabendo escrever? Conta aí pra gente. É só na escola que a gente aprende, gente? Ou a gente traz outras experiências? A minha filha chegou já na escola sabendo contar de 1 a 10, sabendo já escrever o nome dela, ou já tem 5 anos, já faz sozinho o nome dela. Já está na escola, né, Onés? Sim, está no segundo ano já, ela já estudou o ano passado, na escola
pública, né? E esse ano ela foi para o SESI, que é uma escola parceria com a empresa que eu trabalho. Aí eu consegui colocar ela. O ano passado eu não consegui colocar ela por causa de 4 dias. Com 4 dias ela fazia 4 anos e não consegui colocar ela na escola. Já esse ano eu consegui colocar ela. Isso é sempre uma briga, Onéas, da criança fazer, ela tem que fazer o aniversário em determinado dia do mês, né? Tem um mês que elas têm que fazer o aniversário para ele ser matriculado. E tem gente que às vezes chega lá na escola e, por falta de conhecimento, fica sem matricular, e a criança às vezes, não é que ela perde um ano, né? Mas ela perde de entrar na idade correta, né? Como determina a lei. Mas que bom que você é um pai aí presente e que teve essa percepção, né? No inciso 11, fala da vinculação entre educação escolar, o trabalho das práticas sociais, os princípios gerais da educação brasileira. Agora, olha, é dever do Estado, o dever do Estado ele é tratado no artigo 4º da LDB, que a partir do dia 1º de janeiro de 2010, o inciso 2 passa a ter a seguinte redação: universalização do ensino médio gratuito. Então, o ensino médio, né, lá depois que você sai do ensino fundamental, que fez até o 9º ano, ele também deve ser gratuito para todas as pessoas que estão na escola. Lógico que tem, né, tem escolas particulares desde do pré, desde que a criança entra na escola, desde a primeira fase lá da educação básica, e quem tem condição de pagar uma escola, igual você aí, Onés, no seu caso, você tem condição, né, você conseguiu essa parceria aí com o seu trabalho, você teve condição de colocar a sua filhinha na escola particular. Não tem, lógico, não tem problema nenhum, até as pessoas consideram o ensino particular melhor, né? Por que você tirou da escola pública e colocou na escola particular? Onés. Não, assim, eu coloquei ela lá, nem foi por causa da educação, não. É porque a empresa fornece colégio pra gente e desconta na folha de pagamento. Então, eu acho melhor colocar ela aqui. Mas a educação dela do ano passado foi bem envolvida também. Ela desenvolveu bastante. A escola pública com a particular, praticamente são quase todos igual. Eu não tenho muito o que falar. Talvez aí na sua região seja dessa forma, mas nós temos, né, no Brasil, regiões que as pessoas preferem colocar os seus filhos na escola particular do que na escola pública, né? Mesmo com todos esses capítulos que falam aí da educação de qualidade, que fala da formação de professores, tem pessoas que consideram que os professores da escola particular, por ganhar mais, talvez, sejam melhores professores, né? Mas a educação pública, ela deveria ser de qualidade, assim como a educação particular. No inciso 7º, fala da oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que foram trabalhadores as condições do acesso e permanência na escola. Agora, a gente falou aí das pessoas, né, que moram no campo, desse acesso dessas pessoas aí para a escola, e tem também essa outra dificuldade, que é o acesso dessas pessoas, né, dos jovens e adultos que pararam de estudar, ou às vezes não tiveram oportunidade de entrar na escola na idade correta, considerada pela lei, e estão entrando, né, depois de velho, depois de jovem, né, adultos já. E aí tem essa dificuldade, tem uma dificuldade que geralmente as pessoas que estudam no EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, elas já chegam na escola cansadas, né, já trabalhou o dia inteiro, já tem a dificuldade, às vezes a pessoa já não escuta tão bem quanto ela era mais jovem, né, tem problema de visão, se ela já tem uma determinada idade, e se ela chegar na escola e ela não tiver esse acolhimento desde a secretaria, né, desde as pessoas que trabalham na secretaria, os auxiliares da secretaria, o porteiro, as zeladoras da escola, os professores, o diretor, ela não permanece na escola.
porque a dificuldade dela é tão grande, ela já chega cansada, ela, né, trabalhou o dia inteiro, às vezes, e chega lá, não tem mais aquela vontade de estar na escola, estar num banco, né, numa cadeira sentado por 3, 4 horas e acompanhar o que está sendo ensinado. Então, a escola tem que ter esse envolvimento de toda a comunidade escolar para também estar ajudando essas pessoas na sua permanência na escola. Os princípios gerais da educação brasileira, no artigo 5º, regulamenta o direito subjetivo à educação previsto no parágrafo 1º do artigo 208 da Constituição Federal, especificando quem poderá exercê-lo, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público. O parágrafo 4 diz o seguinte: desse mesmo artigo, responsabiliza a autoridade competente indicada para garantir o oferecimento do ensino obrigatório por crime de responsabilidade e os casos que comprovada negligência. O parágrafo 1º ainda diz que, desse artigo, atribui competências aos estados e municípios para os princípios gerais da educação brasileira, que é recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiver acesso da idade própria, né? A escola tem que fazer uma busca, talvez, na comunidade para ver quem são essas pessoas que precisam de estar na escola, de estar retornando à escola, de estar ingressando na escola. O segundo diz fazer-lhes a chamada pública, né? Fazer a divulgação que a escola está oferecendo, está na época de matrícula, para que essas pessoas possam estar se matriculando e estarem frequentando, né? Dizer quando começam as aulas, fazer uma divulgação disso aí. Terceiro, zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. E o artigo 6º foi alterado pela Lei Federal, número 11.114 de 2005, que estabelece que a matrícula do ensino fundamental aconteça a partir dos 6 anos de idade e não mais de 7 anos de ensino, como constatava a redação original de 1996. Só que isso aqui já teve alteração, tá, gente? A criança deve entrar na escola a partir dos 4 anos de idade, tá? De 4 e 5 anos, ela deve estar matriculada já, direito dela, de estar na escola, de 4 a 17 anos, tá? E os pais ficam responsáveis por colocar as crianças na educação infantil a partir dos 4 anos e por sua permanência até os 17 anos. O artigo 8º afirma que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Todavia, o parágrafo 1º atribui à União a responsabilidade pela coordenação da Política Nacional da Educação, devendo, nesse caso, articular os diferentes níveis de sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Eu vou lá agora, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, assim, a gente está falando da Constituição Federal, um pouquinho da LDB, um pouquinho do ECA, mas tem esses diferentes sistemas aqui, olha. Temos os seguintes órgãos administrativos: federal, que é o Ministério da Educação, MEC, Conselho Nacional da Educação, que é o CNE. Temos o estadual, que é a Secretaria Estadual da Educação, que é SEE, Conselho Estadual da Educação, CE, Diretoria Regional da Educação, que é a DRE, ou Subsecretaria da Educação. E municipal, a gente tem a Secretaria Municipal da Educação e o Conselho Municipal da Educação, que estão sempre acompanhando o que está na Constituição Federal, o que está na LDB, o que está no ECA, o que está preconizado para a educação no Brasil. Tá? Tem esses órgãos aí que acompanham. Deixa eu ir aqui para o ECA. Um pouquinho. Tá. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguém já viu um Estatuto da Criança e do Adolescente? E aí?
Tem gente que já conhece a Constituição Federal, a LDB, a Arlete diz que já conhece o ECA, o Maciel também. Quem mais? A Cileia também. Tem mais alguém que conhece o ECA? Já ouviu falar? O que vocês já ouviram falar sobre o ECA, gente? Onéias também, sim. É Onês, né? Onês também já ouviu falar sobre o ECA. O que você já ouviu falar sobre o ECA, Onês? Já ouviram falar, mas não sabem, é isso? Não lembram? Então, vamos lá. Vamos ver o que fala sobre o ECA. Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ECA, né? Foi abreviado aí para ECA, é uma lei de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. É uma lei federal, que é a lei número 8069 de 90, que substitui a aplicação do Código de Menores, né? Tinham outros códigos lá que foram substituídos pelo ECA. Hoje, nós temos aí os conselheiros tutelares que trabalham com o ECA. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre ECA, só o que fala sobre educação, tá bom? E lá diz que o seguinte, a legislação, né, que é o ECA, ela é extensa, ela tem 267 artigos que tratam de temas como direito à vida e à saúde, convivência familiar, educação, profissionalização, trabalho e cultura. A gente vai focar na educação, tá? O ECA é destinado à proteção das crianças e dos adolescentes, e, de acordo com a lei, são consideradas crianças as pessoas que têm até 12 anos incompletos, e são adolescentes os que possuem entre 12 a 18 anos. Então, de 0 a 18 anos, a gente tem uma lei que vai falar o que deve ser feito com as crianças e com os adolescentes, tá? A gente tem uma lei que rege sobre a criança e o adolescente. O Estado, ele deve garantir o acesso do ensino fundamental obrigatório, isso aqui está escrito no ECA, tá, gente? O Estado deve garantir o acesso ao ensino fundamental obrigatório, ensino médio e outros níveis de ensino, e também é obrigatória a oferta de creches e pré-escolas para crianças até 5 anos. E se forem constatados casos de maus tratos, excessos de faltas à escola ou muitas repetências, essas situações devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar. Tem o Conselho Tutelar que vai atrás, né, da família para saber por que essa criança não está indo tanto na escola, por que essa criança está repetindo tantas vezes, né, os mesmos anos, e vai tentar resolver esse problema com a família, né, ou com quem está cuidando dessas crianças, que às vezes a criança não está com a família, né, mas os conselheiros tutelares, eles vão atrás, vão na escola, né, desenvolvem um trabalho juntamente com a escola para irem atrás dessas famílias, né, dessas crianças, para ver o que está acontecendo. E muitos casos são relatados que, chegando em casa, né, na casa dessas crianças, são detectados maus tratos, né, miséria, fome, vulnerabilidade social, né, muitas crianças são maltratadas, né, apanham muito dos pais, né, da própria família, das pessoas que as criam, e aí o Conselho Tutelar, ela pode tá tomando algumas decisões, né, para punir essa família, né, ou até para tirar essa criança da família, e depois que ela, se for o caso de tirar essa criança da família, levar para um local, e essa criança, em sigilo, né, eles não podem estar comunicando nem tudo que eles ficam sabendo, às vezes nem mesmo para a escola, né, tem casos que é caso de polícia mesmo, e elas vão para um determinado lugar, e esse lugar elas têm que estar frequentando a escola.
né? Lá tem o acompanhamento, essas crianças voltam à escola e tem o acompanhamento com essas crianças para que elas não percam, né, a sua oportunidade de estudar. Bom, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente já vai caminhando aqui para o final. Por que que vocês precisam saber tudo isso? Fala para mim. Quero saber de vocês. Por que que vocês precisam saber um pouquinho sobre Constituição Federal, sobre LDB, sobre ECA, sobre as leis, né, que regem aí o nosso país quando se fala de educação? Auxileia, pode falar. Porque tudo isso é uma atribuição, né, do auxiliar de secretaria escolar, da qual a gente vai estar ali convivendo diariamente com crianças, adolescentes, que passaram por realidades diferentes, né, como já foi dito. E a gente tem que saber disso tudo para evitar as gafes, né, os erros, que não é inevitáveis, mas para a gente tentar fazer corretamente o serviço, né? E eu queria só fazer uma colocação aqui, lá atrás, sobre quando você pergunta por que que algumas crianças já chegam na escola sabendo escrever, né? Eu passei, esperei o rapaz falar e acabei não falando. A gente vê que isso também faz parte da realidade familiar, que tem aquela criança que nunca foi na escola, mas ela sabe, ela conhece as letras, ela conhece os números, ela sabe contar, né? Ela aprende isso na educação familiar. E também tem aquelas outras crianças que têm o conhecimento empírico, né? Ele só de ver a pessoa falando, aquela experiência de vida que teve, ali ele já vai, quando chega na sala de aula, que o professor fala, já desperta, né? Que ele já viu aquilo anteriormente. Quando ele chega na sala de aula, acaba que ele põe em prática esse conhecimento, que é onde ali a escola, né, o principal veículo de transmissão desse conhecimento, de construir esse conhecimento, que é a escola não está ali só para ensinar, está para aprender também. Então, esse aluno ele chega já ensinando, né? Ensinando e aprendendo e compartilhando esse conhecimento com os demais alunos e com o professor. Seja ele nas séries iniciais, né, no pré-escolar, ou já mesmo no ensino fundamental, no ensino médio. E uma coisa assim que a gente mais vê é que sim, que esse conhecimento que a gente traz da origem da gente, as coisas que a gente aprende no dia a dia, como fala também no artigo 3, se eu não me engano, no inciso 2, ele fala, né, que a escola, ela tem que... É outra palavra que ele fala, né, mas a questão da arte, da cultura, do conhecimento, da valorização. Então, assim, essa questão toda já a gente vê que tem um aparato, né, para que a escola ampare esse aluno, para que ele possa desenvolver esse conhecimento que ele já traz de berço, que ele já aprendeu em casa. Exatamente. Muito bem, Auxileia. Obrigada aí pela sua contribuição. Tem mais alguém que gostaria de participar? O Maciel disse que aqui no chat que o filho dele, de 6 anos, já sabe ler quase tudo. Escrever muito bem. Olha que maravilha. Coisa boa, Maciel. Quem mais gostaria de falar? Auxileia diz que o ECA prevê a proteção ou integral das crianças e dos adolescentes. Prevê a proteção, exatamente. É que aqui a gente entrou só na educação, tá? No que o ECA fala sobre educação. Mais alguém? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês quem está participando do nosso fórum, que a gente fica tão feliz, né, Roberta, quando tem gente que participa aqui do fórum. Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar aqui a guia. É para todo mundo participar do fórum, para todo mundo fazer essa pesquisa avaliativa que está aqui, tá, gente? Olha, pesquisa avaliativa e fórum avaliativo. Tudo que está escrito avaliativo é onde a gente vai avaliar e dar nota para vocês, tá? Então, nós precisamos que vocês entrem na plataforma, leiam o material,
façam, às vezes é pesquisa avaliativa, às vezes é tarefa avaliativa, às vezes é uma prova, às vezes é um questionário avaliativo. Sempre vou colocar o nome avaliativo ou avaliativa, tá? Para vocês fazerem a atividade, porque é por meio dessas atividades que é dado os pontos para vocês, tá? E cada atividade ou cada pesquisa, cada avaliação ou questionário vale 5 pontos e todos os tópicos têm o fórum também, que vale 5 pontos. Sim, Roberta. Eu só queria reforçar, porque para aproveitar, né, a oportunidade, tem alguns alunos que estão presentes aqui na aula que estão com algumas pendências, seja no fórum, seja em atividade de envio do tópico 3 ou do 2, e hoje eu já comuniquei para cada um individualmente, hoje eu reforcei a importância, mas assim, a gente precisa fechar mesmo, gente, porque eu vou enviar o relatório, eu tenho que fechar o relatório do mês, então eu vou ter que enviar com a nota que tiver, então quem não tiver mandado, só mandou uma, vai ficar com 5, vai ficar com 0, então preciso que vocês corram, tá? Eu dei o prazo até amanhã à noite, então, por favor, tentem correr para não ficar com nenhuma pendência, não ficar com nota baixa. Se puder, até amanhã à tarde. A gente tem uma reunião, né, Roberta? Amanhã à tarde. E tem a secretaria lá do Pronatec, gente. Eu falei para vocês, lá tem uma secretaria também que verifique, que guarda essas notas de vocês, que elas ficam analisando e vendo quem está participando e vendo quem tem essas notas. Tá, olha, a Ana Macedo levantou a mão. Pode falar, Ana. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que hoje consegui participar da aula com vocês. Parabéns. Em relação a essas notas, deixa eu só falar, realmente a gente acompanha, eu estou sempre acessando a plataforma e faço um espelho, um pente fino, estou vendo cada atividade que está faltando aluno fazer, que tem alunos que acessam a plataforma, mas não realizam atividades, né? E tem alunos também que às vezes têm 5 dias, ontem eu olhei, tem alunos que têm 5, 6 dias que não acessam, mas estão com as atividades em dias, né? Ele não está acessando todos os dias, mas está realizando as atividades. Porque a frequência de vocês é em cima do acesso à plataforma. E as notas é realizando as atividades. Em relação a essas notas, por exemplo, em maio, vocês têm, a nota de vocês é por disciplina. Cada disciplina vocês têm uma nota. E vocês têm também o direito à recuperação. A média é 7. Aquele aluno que ele só fez uma atividade numa disciplina, aí ele só tem um 5, ele tem direito a fazer a recuperação, fazer a atividade para poder conseguir essa média. Por exemplo, junho fecha agora. Se quem não conseguiu realizar, tem direito à recuperação. Aí a gente deixa para, vocês podem até deixar para mandar o relatório de notas, Roberta, que é você que faz, só depois. A gente pode receber depois o de notas. Você vai mandar aquele relatório mensal falando todas as atividades. Mas o de nota, para quem não fechou, para eles ter esse direito da recuperação, como lá no plano de ensino fala, você pode até estar encaminhando ele para a gente em agosto, tá? Mas vamos reforçar que tem que fazer as atividades. É importante fazer as atividades, porque todos valem nota, as atividades avaliativas estão valendo nota, e a gente está verificando a plataforma direto. Cada técnico verifica a plataforma. E eu estou sempre de olho, sei quem está fazendo. Tem aluno, por exemplo, o Onês, parabéns, ele entrou por último, ele foi um dos últimos alunos que eu inscrevi, e ele já está em dias com suas atividades, parabéns. E ele é até do estado de Goiás, não é, Onês? Parece que é de Crixás, Goiás, né? Quando eu vi o endereço dele, falei, ixi, ele não é nem do Tocantins, mas como curso EAD, pode participar de qualquer estado. O Onês é ótimo, ele corre atrás. Pois é, isso é muito importante, então isso é muito bom. E assim, pouca gente participando da aula, é uma pena também, né? A gente faz esse chamado também, Roberta. Metade da turma. Metade da turma. Eles têm outras atividades, infelizmente, né? As pessoas estão fazendo faculdade, tem outras atividades. A gente tem tentado pra caramba, mas não temos conseguido, né? A gente queria 100%, estamos conseguindo 50%. Vamos lá, uma hora a gente chega lá. Obrigada, Ana. Nada.
Obrigada. Eu quero mostrar aqui para vocês, apesar que a Ana fala aí de recuperação, gente, eu aconselho vocês não precisarem ficar de recuperação, fazer essas atividades aí no tempo, né? A gente está sempre chamando vocês para fazer, a Roberta e eu lá no grupo, vamos participar do fórum, vamos participar da atividade avaliativa, vamos entrar na plataforma e ler o material para aprender mesmo, né, sobre o conteúdo. E eu queria mostrar aqui para vocês quem que já participou do fórum aqui do tópico 4, tá? Esse aqui é o tópico 4. Olha, o Serafim já participou, a Luísa, a Jaqueline, a Maria José, a Williamar, a Luana, o Onês. O Onês está sempre participando e fazendo atividades em dia. A Selma participou 2 vezes. O Valdonês, a Isabela, a Auxileia, sempre participando também aqui com a gente. Então, não deixem de participar do fórum, não deixem de fazer atividade. Esse aqui ainda tem um tempinho a mais para vocês fazerem, mas o tópico 3, parece que só 3 pessoas não concluíram ainda, né? A gente vai estar indo atrás dessas pessoas, a Roberta já mandou mensagem para eles, nós já conversamos hoje, então, por isso que a gente está sempre atrás de vocês, sempre colocando no grupo para participar, tá? Porque a gente precisa dessa participação de vocês para lançar as notas. E para vocês não ficarem de recuperação, né? A recuperação vai ser uma outra atividade, então, de qualquer forma, vocês vão ter que fazer, então, vamos fazer no tempo correto, tá ok? Vou interromper aqui o compartilhamento, nós já estamos aqui no final, mas alguém gostaria de fazer alguma participação? Última coisa, gente, quem está sem acessar mais de 5 dias, acesse, por favor, que amanhã vai ter a nossa reunião e a gente quer arrasar lá na reunião, hein? Então, todo mundo acessando para ajudar a gente, não, Silvanis? Isso mesmo. Que vocês acessem com frequência, que vocês estejam mostrando o interesse de vocês, tá? Então, acessem, está contando com isso. Pode falar, Auxileia. É que havia mandado uma mensagem, se eu não me engano, para comparecer na diretoria de ensino, né? E eu não fui, eu ainda não tive como ir ainda, não tive tempo de ir. Ainda pode? Como é que é? Foi colocado lá no nosso grupo, né? A funcionária da DREF pediu para vocês passarem para assinar algum documento. Tentem lá amanhã, Cileia. Tá, se você com a Márcia, né? Tá? Vai lá o quanto antes para tentar resolver. Não deixe pendência, gente, porque é por meio desses documentos que vocês levam que depois facilita para fazer o certificado de vocês. Pode falar, né? No meu caso, que eu sou aqui do Goiás, como eu faço para estar assinando esse documento? A Ana falou que ia me enviar pelo e-mail e até hoje não veio. A Ana está aí, ela vai te responder. Pode responder, Onês, é mesmo, desculpa, porque é tanta coisa, eu esqueci eu falei mesmo que ia te mandar por e-mail e não mandei, mas você me passa a mensagem amanhã só para me lembrar que eu vou te mandar, aí você assina, escaneia e manda para mim por e-mail também, toda a sua documentação, tá bom? Eu vou colocar lá no e-mail tudo que você precisa mandar. E a Auxiliar de Tocantinópolis, né? Para ir na regional, assinar o termo de compromisso, tá? Lá com a Márcia, para ela me encaminhar. Porque aquele aluno que fica faltando documento não recebe o certificado. A gente tem que montar um processo do aluno e tem que ter toda a documentação. Quem tiver pendência de documentos não recebe certificado. Então, é isso que eu preciso, que todos encaminhem o documento. Quem puder mandar por e-mail, pode mandar por e-mail para mim, no e-mail do Pronatec. Okay. Tá bem, tá ok. Ok, gente, então nós vamos finalizar aqui. Qualquer coisa, a Roberta e eu, a Ana, estamos aí à disposição de vocês, né? Eu e a Roberta falamos mais com vocês no grupo. Qualquer coisa é só nos acionar, tá bom? Beijo, boa noite. Onês, quer falar ainda? Tá ok, boa noite, gente. Pode falar, Onês. Não dá para mim participar de todas as aulas, porque eu trabalho em turno escala, e não dá para aguardar 2 aulas passadas mesmo, eu não participei. Mas sempre eu estou vendo as aulas gravadas de vocês. Ok, Onês. Então, mas sempre que puder, participe com a gente, tá? Foi muito bom ter você aqui hoje, você participou bastante, foi bem gratificante para a gente, tá bom? Abraço, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Alberto, obrigada. Tchau, Ana, obrigada. Gente, beijo.